Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre levantamento topográfico. Nós vamos falar sobre levantamento topográfico planimétrico. Nós vamos conceituar algumas partes e vamos dar um exemplo. Então, é importante a gente ter esses conhecimentos relativos, né, à topografia, pois eles são importantes para entendermos, né, como que se faz o levantamento de uma área, como que eu consigo levantar os dados para se obter pontos, né, de interesse topográfico, bem como, né, é muito utilizado, né, nas áreas de engenharia e até mesmo na nossa área, na área da agronomia. Então, eu vou abordar o levantamento topográfico planimétrico. Me chamo Thiago Silveira Ferreira, né, sou acadêmico da agronomia aqui da UFFS, Universidade Federal da Fronteira Sul, sobre, né, a orientação do professor Dr. Mário Volsky. Então, nós temos dois tipos de levantamentos topográficos, né, que são importantes para a gente entender, né, os procedimentos de como que cada um é feito e como que se conduz cada tipo de levantamento. Nós temos a representação planimétrica e a representação altimétrica. Aqui nós vamos abordar somente a planimétrica, tá? Mas o que que é? Qual é que é o fundamento de cada uma, né? A planimétrica, ela é a medida de projeções horizontais do terreno. Já a altimétrica, ela vai medir o declive do terreno, muito relacionado então ao relevo, né? Enfim. E essas medidas, né, pessoal, elas são representadas em cartas ou em plantas, ok? E a próxima projeção nós temos aí, ó, o levantamento planimétrico nos mostrando um levantamento planimétrico de um bairro, né? Onde nós temos o enquadramento, né? As ruas, as avenidas, né? Demonstrando sempre a coordenada geográfica, o norte geográfico. E aqui há uma descrição, né, desses dados, áreas, enfim, desses pontos. Então, esse é o planimétrico, né? Ele é da superfície. Já quando eu faço um levantamento altimétrico, eu estou delimitando, né, as coordenadas em relação à altimetria desse terreno, em relação à elevação e inclinação, né, principalmente, né, ao nível do mar. Então aqui, ó, quando a gente tem linhas mais concêntricas, mais juntas, quer dizer que o declive é maior. Por exemplo, nesse terreno aqui, né, há um declive bem grande nessa parte aqui projetada, né, mais abaixo. Aqui também é uma área, né, que tem as suas declinações. Bom, como eu disse que nós íamos fazer um exemplo, né, nós vamos pegar um exemplo, então, de uma propriedade que precisa de um levantamento, né, aqui em Cerro Largo, para realizar o levantamento topográfico planimétrico, né, só da superfície. Então, essa propriedade está situada no município de Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, na linha São João Centro, né? Fica em torno de 2 quilômetros, né, do trevo, 4,5 quilômetros do centro da cidade. Essa propriedade é do senhor Konzen, né, e ele precisa desse levantamento, né, para fim de financiamento agrícola, né, para estabelecimento de videiras. Então nós temos um desenho aí da área que vai ser feito a topografia, é essa área aqui, né? Nós temos uma RS aqui, ao norte nós temos o município de Cândido Godói, ao sul nós temos o município de Cerro Largo, e aqui é uma estrada, né, municipal, né, onde a gente vai aqui vai para uma propriedade, na verdade, e aqui desce para a localidade da Santa Fé, né, que é no município de Cerro Largo. Aqui nós temos, né, delimitações de vizinhos. Aqui nós temos, né, o senhor ele, que tem essa área aqui de APP, bem como o senhor Angst, que tem essa área de preservação aqui. E
e justamente por isso ele quer ocupar, né, essa área para cultivo de videiras, né, por ter essas proteções já aqui para videira, né, e por ser uma área que está em exposição ao norte geográfico. Muito bem. Aqui nós temos, né, a delimitação da latitude e longitude, né, e da elevação. Essas são projeções do Google Earth. Tá? Bom, o método de levantamento topográfico escolhido foi o método de irradiação. Lembrando que nós temos dois tipos de levantamentos. Nós temos o levantamento por caminhamento, levantamento topográfico por caminhamento, onde eu vou caminhando e demarcando os pontos, né, através de um ponto que eu delimito como ponto zero. E nós temos o levantamento por irradiação, que é eu coloco né, um ponto centralizado nessa área e vou demarcando pontos. Né? Para áreas menores, a gente utiliza o método de irradiação. Bom, o levantamento dos dados, então, vai ser feito por estação total. Então, na Universidade da Fronteira Sul, aqui nós temos uma estação total, e essa estação, né, ela coleta os dados, né, através do satélite. Então, esses dados, né, vêm através da transmissão via satélite, por exemplo, GPS, tem outras formas, né? E aqui nós temos essa estação instalada, né? Ela tem que ser nivelada, ela tem que ser, né, estar correta também com a transmissão do sinal também, para que se obtenha os dados. Aqui nós temos um mini computador de bordo, aqui um visor, onde já vai demarcando esses pontos. Então a estação total já nos dá um grande número de informações. Claro que nós temos que interpretar depois essas informações topográficas para escrever documentos, né, ou ajustá-las, às vezes, em algumas questões aí que são relevantes na topografia. Bom, o levantamento, então, topográfico planimétrico por irradiação, né, nós temos um ponto central e desse ponto central nós vamos obtendo, né, os azimutes, tá? E nós temos também a distância entre um ponto e outro. Nesse caso, nós vamos ter 17 pontos que serão amostrados, né? Principalmente aqui na área norte, em divisa com o Sr. Angst, porque é uma área que tem mais dobraduras, né? É uma área que tem mais recortes, tá? Diferente do leste aqui, junto à estrada, e ao sul, que tem outra estrada, e até mesmo na divisa com o proprietário o que acontece são áreas mais retas, então a gente demarca pontos, né, mais estratégicos para alinhar, né, a obtenção da área. Mas onde nós temos mais recortes, quanto mais pontos, melhor. Ali mostrando o norte geográfico, né? Então, a obtenção desses pontos, né, pessoal, nós temos a distância aqui e nós temos o azimute que ele é obtido, né? A distância entre o ponto 1 e o ponto 2 e o ângulo, o azimute, né? Aqui através do ponto central. E com esses dados, né, pessoal, nós obtemos essa planilha aqui que é importante para os nossos estudos topográficos, né? No ponto 1, por exemplo, a estação total vai nos dar os dados de azimute e os dados de distância, que eu denominei aqui como A1 e B1. No ponto 1, no ponto 2, A2, B2, até o ponto 17, que é o caso que a gente teria ali, né? Então, por exemplo, como é que eu vou obter, né, o ΔX? É o A1, o seno do A1, né, vezes o B1, que é a distância. Para o 2 é o A2, o seno, né? E o B, vezes o B2, que é a distância. Para o ponto Y, eu determino com o cosseno. Observem que a operação matemática é a mesma, porém eu uso cosseno, tá? Já as coordenadas arbitrárias para se fazer o desenho, eu delimito a primeira, então, como 1000 aqui, e as outras eu vou deduzindo, né? Vou deduzindo dessa primeira com as diferenciações que nós vamos tendo aqui, tá?
Por exemplo, 1000 mais ou menos, depende quanto dar esse ΔX aqui, né? E a coordenada y, 1000 mais ou menos, né? ΔY, depende quanto que der a coordenada y aqui, para que tenhamos a verificação correta desses pontos. Então, essa parte aqui, né, pessoal, é muito interessante, então, fazer o download desses dados e, a partir disso, fazer planilhas que a gente consiga trabalhar, né, até no Excel ou no Calc, né, que facilitem os cálculos para que se tenha o maior número de casas, principalmente depois da vírgula, para ajudar, né, no processo, né, de acurácia, né, do levantamento topográfico. Então, fazendo esse trabalho, né, pessoal, nós temos que realizar o desenho topográfico, obter a área e realizar, né, a projeção em programa de computador para logo após fazer um relatório, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui eu fiz, né, uma representação, né, que a gente chama de croquis, né, porque ela não tem dados nenhum aqui, né? Então, esse croquis nos delimita a junção desses pontos aqui, onde a gente vai ter a junção de todos os pontos, a obtenção do perímetro, né, e a obtenção da área, que é o que nos interessa também, né, a fins desse financiamento para instalação, né, do parreiral. Após esses dados, né, obtidos, já consolidados, a gente vai fazer uma descrição dessa área, que também é importante, que se chama memorial descritivo. Então, nesse memorial descritivo, a gente vai ter todo um processo de identificação, né, do dono, as matrículas, a área, o perímetro, e vai fazer uma descrição, como eu fiz já anteriormente, das divisas, qual é que são os lindeiros, né, em que pontos a gente obteve, ali no ponto, por exemplo, 4 ou 5 é a divisa, né, com o senhor Angst, no ponto 10 em diante é a divisa com o proprietário ele. Então é importante ter essa descrição da área, né, para fundamentar bem, né, as coordenadas topográficas, né. Claro, assinada por um responsável técnico sempre, né, é de super importância. Então, pessoal, o que a gente fez nessa demonstração aqui desse vídeo? Nós demonstramos um levantamento topográfico planimétrico irradiado, ou seja, com a obtenção dos azimutes e das distâncias, e a partir disso fazer todo o levantamento topográfico para obtenção, né, dos pontos, para você fazer um desenho, uma plotagem dessa área, bem como inserir em algum outro programa, enfim, que o topógrafo, né, ou o agrônomo quiser, para caracterizar bem topograficamente essa área aí para plantio, né, de videiras, de uvas lá, né, do proprietário, o Sr. Konzen. Aqui nós temos alguns sites utilizados, bem como alguns programas, né, o Paint, o OBS Studio, o OpenBoard e o Google Earth, que foram utilizados. Então é importante nós termos claro, né, esses levantamentos, né, os dados que são realizados no levantamento, para que se tenha, né, a melhor acurácia, o melhor levantamento possível, né, principalmente porque isso vai compor, né, banco de dados, né, de instituições financeiras ou do Ministério da Agricultura, enfim, para o fim que está sendo determinado aquele levantamento. E eu me despeço agradecendo, né, a oportunidade, né, de poder estar demonstrando um pouco de como a topografia é muito relevante para os empreendimentos agrícolas. Um grande abraço a todos.